Olá, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Mais uma aula do nosso curso Análise dos Movimentos em Musculação. Falaremos nessa aula do supino reto especificamente. Como sempre, faremos uma abordagem, primeiro, histórica, explicando algumas coisinhas sobre o processo de evolução do supino reto, e depois disso, as análises biomecânica, cinesiológica, anatômica e, por fim, um fechamento metodológico para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante a aula. Vamos lá, boa aula para todo mundo. O supino reto faz um exercício que vai representar um dos mais importantes quando se intenciona, quando se deseja trabalhar a musculatura do peitoral. Vários são os exercícios possíveis, né? Alguns mono, biarticulares, até mesmo poliarticulares, mas é óbvio que o supino reto é aquele que deve fazer parte de qualquer treino, porque é ele que tem toda essa complexidade, toda a magnitude e que pode proporcionar realmente um desenvolvimento mais completo dos peitorais, né? Em bases gerais, quando a gente fala supino, né, ele já é diretamente alusivo aí à posição do punho, né? O punho em supinação, quando as palmas das mãos estão voltadas para cima, na posição anatômica, o que na verdade até contradiz um pouco o movimento do supino, que ninguém faz o supino com a palma das mãos voltadas para cima, a não ser quando a gente faz o supino invertido, mas o supino básico é feito, na verdade, com os punhos pronados, né? E ao mesmo tempo também significa aquele que está em supinação, ou seja, aquilo que se realiza sobre o nosso próprio ventre, estando voltado para cima quando a gente está em decúbito dorsal. Então, supinar alguma coisa é quando o sujeito está deitado, em decúbito dorsal, e ele afasta alguma coisa do seu ventre, seja lá o que for, e não só relativo a um exercício físico ou a um equipamento de musculação, como é o caso do nosso objeto de análise aqui de hoje, ok? Então, supinar significa elevar uma carga sobre o seu próprio corpo. E aí pode ser realmente um equipamento de musculação, mas qualquer movimento que a gente faça deitado e que a gente eleve uma carga sobre o corpo da gente, sobretudo sobre o nosso ventre, é um ato de supinação. Daí, então, a derivação do nome do exercício chamado supino, porque durante o supina a gente exerce o ato de supinar, ok? Então, o termo também se refere também ao fato de supinar significar superior, demasiado, exagerado, exaltado, em alto grau, em face da grande dificuldade que o próprio movimento do supino agrega e da importância que ele tem para o desenvolvimento dos peitorais e do grupamento muscular envolvido, que a gente sabe que é um grupamento bem grande, né, que vai envolver aí uma poliarticulações e um grupo muscular bastante significativo. Ainda falando um pouquinho do processo histórico, o exercício também faz parte aí de um outro esporte, que é o levantamento de peso básico, ou em inglês chamado powerlifting, né? Que é um esporte de força, que na verdade consiste em 3 modalidades de levantamento de peso, tanto o agachamento como o levantamento terra, que aqui não serão objeto de análise, mas também o supino, né? A gente pode ver a atleta fazendo uma execução ali acima, né? No supino, o levantador deita-se num banco, retira a barra de um determinado suporte, com ou sem a ajuda de um auxiliar, desce ela até próximo aos músculos do peitoral e em seguida tem que levantar novamente até a extensão dos cotovelos e até que o árbitro valide o movimento, retornando ao suporte inicial. A gente pode ver aqui um movimento, né, que parece até bastante grosseiro, que a gente vai acompanhar lá naquela seta azul que apareceu lá em cima, que é todo esse arco de flexão aqui da região lombar dessa atleta aqui. Na verdade, isso é a famosa técnica da ponte, né? E por que os atletas fazem isso? Na verdade, se a gente for pensar isso na prescrição nossa do dia a dia na academia, obviamente um movimento equivocado, uma técnica equivocada, sobretudo para pessoas iniciantes e até mesmo intermediárias. Isso é feito, isso é permitido pela regra, sim, né? E, na verdade, os atletas fazem isso para criar uma vantagem mecânica, ou seja, para colocar, além dos feixes retos, os feixes mediais do supino,
fazer algum movimento análogo que se aproxime um pouco mais do supino declinado, do supino canadense. E com isso recrutar um número maior de fibras, sobretudo aquelas fibras inferiores, e com isso ganhar um poder de torque, de força superior se fosse quando comparado só aos feixes retos. Aí, na verdade, depois a gente vai gerar essa discussão. Às vezes a gente ouve por aí dizendo que não há necessidade de se fazer o supino inclinado, nem de se fazer o supino declinado, que o supino reto já trabalha todas as porções e que não existe divisão de fibras musculares. Aqui mesmo está provando que isso não é verdade, que existe sim, que o peitoral maior é um músculo que tem 3 feixes de fibras musculares, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, então se justifica e que o atleta faça isso, obviamente, é determinado e permitido pelas regras do esporte. Ok, pessoal? Técnica da ponte é, então, apresentado para vocês. Os atletas podem fazer, então, até 3 tentativas em cada prova, sempre na intenção de levantar a maior carga possível, sendo que aquele que tiver a maior somatória das 3 é declarado vencedor, né? Então, ressalta-se que também existem competições específicas, né? Tanto em nível estadual, nacional, aqui no Brasil existe o Campeonato Nacional de Supino, como também existe o Campeonato Mundial de Supino. E o mais interessante da gente falar é que o supino é uma das competições que a gente pode colocar assim, entre aspas, comerciais, mais conhecidas dentro das academias, né? Hoje em dia a gente vê muitas maratonas de revezamento nas esteiras, mas os campeonatinhos de supino têm funcionado muito bem aí, como estratégias de marketing, de envolvimento dos alunos, né? E a de adesão também, de fazer com que os alunos de academia saiam daquela mesmice do treinamento do dia a dia e acabam participando desses campeonatinhos de supino. Então fica a dica aí para você, personal trainer, para você, coordenador de academia, promover um campeonatinho de supino lá na sua academia, que é bastante importante. Ok, pessoal? Para falar de campeonatinho de supino, então, tanto em nível nacional como mundial, a gente tem que citar o nome desse atleta aqui, ó, Ryan Shaw Kennelly, que é esse cara que está aqui, é ele que detém o recorde mundial de supino. O Ryan foi nascido em Moses Lake, no estado de Washington, em 10 de dezembro de 1975. Obviamente é um levantador de peso básico, um basista, né, um halterofilista nos Estados Unidos, especialista no supino, né, que em 8 de novembro de 2008, nós já estamos falando então em 2019, então já aí mais de uma década, ele detém o recorde mundial de supino, levantando 1.075 libras, que traduzindo aqui para os nossos famosos quilogramas, pasmem, 487,5 quilos, praticamente meia tonelada. Alguns atletas, algumas pessoas até conseguem isso, né? Num levantamento terra, num agachamento, mas no supino, isso significa dizer que só nos braços, só no músculo do peitoral, do tríceps e do deltoide, só em 2 articulações, só no ombro e no cotovelo, isso não é muito. Isso é considerado descomunal, 487,5 quilos no supino, e até hoje ninguém conseguiu bater o recorde do Ryan. Então está aí apresentado para vocês o campeão mundial de supino. Vamos falar um pouquinho cinesiologicamente, o lado cinesiológico da musculação voltada para o supino. Trata-se de um movimento poliarticular, né? Então, na verdade, às vezes a gente olha ali e acha que o supino está envolvido só ombros e cotovelos, e às vezes a gente classifica ele como biarticular. Na verdade, ele é poli, porque a gente vai ter um movimento de ombro, um movimento de cotovelo e os movimentos escapulares também, né? Todos esses movimentos vão se dar no plano horizontal de movimento e no eixo longitudinal, né? Os ombros, na verdade, fazem o processo de adução e abdução nesse plano horizontal, né? Os cotovelos, na verdade, fazem o movimento de extensão e, obviamente, flexão, e as escápulas, que entram em protrusão e retração, também todas no mesmo plano. Então, a gente ainda poderia considerar uma 4ª articulação, algum movimento pequeno, mas considerável, mas que em musculação a gente acaba analisando só o macro, né? Acaba esquecendo um pouquinho ali o micro, mas algum movimento também de punho, né? De
desenvolvimento radial e ulnar, de adução e abdução do punho, se é que vocês podem me ver, que existe esse movimento, esse deslocamento durante a fase concêntrica e excêntrica do movimento, mas que aqui a gente vai desconsiderar porque os músculos da abdução e da adução do punho, do desvio radial e ulnar não são fortalecidos aí, e a musculação a gente está sempre pensando nesse lado macro, nesse lado de fortalecimento, ok? Então, supino poliarticular, 3 articulações, ombro, cotovelo e escápulas. Ombros que aduzem e abduzem no plano horizontal, cotovelos que estendem e flexionam-se, e escápulas que entram em protrusão e retração. O músculo motor primário, obviamente, nesse exercício é o peitoral maior, então a gente sempre prescreve o supino reto quando a gente vislumbra, quando a gente intenciona o trabalho dos peitorais maiores, não confundindo com o peitoral menor, né, que o peitoral maior, o grande poder dele é o movimentar a articulação do ombro, ou seja, movimentar o húmero, né, o osso do húmero. Então, o ombro faz vários movimentos e alguns movimentos a responsabilidade basilar é realmente do peitoral. Já o peitoral menor não faz movimentação do ombro, sim movimentações escapulares, então se diferenciam disso, ok? Secundariamente, atua no movimento o tríceps braquial e o ancônio, que são, na verdade, ali os grandes, os principais extensores de cotovelo, né? E são auxiliados também pelos feixes anteriores ou claviculares, a gente pode chamar de anterior ou clavicular, do próprio deltoide, que vão amparar a abdução do ombro, vão estabilizar a articulação, e o serrátil anterior, que é o grande principal músculo responsável pelo movimento da protrusão das escápulas durante a fase concêntrica, né? Então está aqui novamente o exemplo aqui, na figura acima, a ilustração do tríceps, na figura abaixo aqui o deltoide anterior, pintado em verde, ok? E aqui logo abaixo o serrátil anterior. Então fica ilustrado aí para vocês. O músculo peitoral maior, quando a gente fala isso, ele é uma palavra que tem origem, que deriva do latim, que significa pectoralis major, né? Ou major, um pouco puxado aí para o espanhol. E ele se configura como um músculo que a gente já mencionou, do tipo peniforme multipenado, onde seus feixes formam a prega axilar anterior e a parede anterior da fossa axilar, né? Então, mostrando aqui, ó, essa ilustração precisa ficar bem claro para vocês. Voltando aqui, ó, a gente tem aqui, ó, os 3 fascículos musculares diferentes. Por isso que isso aqui já hoje, apesar de gerar alguma dúvida, alguma controvérsia em alguns cursos, em algumas palestras, anatomicamente e cinesiologicamente, isso já é algo comprovado cientificamente por vários trabalhos. Ou seja, o peitoral maior, ele não é composto por um único feixe de fibras musculares, ele é dividido em 3 grandes fascículos. Um fascículo é uma camada de tecido conjuntivo que vai revestir um grande grupo de números diferentes de fibras musculares. Então a gente vai ter aquilo que a gente chama ali de 3 origens diferentes. A primeira, derivada da face anterior do externo e das cartilagens das primeiras 6 ou 7 costelas, denominada porção externocostal. Então, essa aqui de baixo, ó, que teoricamente é aquele feixe de fibras musculares onde a gente vai recrutar, por exemplo, no supino canadense, no supino declinado, tão criticado por alguns palestrantes, por alguns colegas da área aí, mas que a anatomia científica e a cinesiologia mostram que existe um feixe, um fascículo muscular com feixes musculares responsáveis por esse tipo de movimento, né? Um segundo, mostrando aqui para vocês, tem origem na face anterior do terço medial da clavícula, denominado de porção clavicular. Então está lá em cima, ó, aquela partezinha lá de cima. Então realmente se justifica, por exemplo, a execução do supino inclinado. Sim, né? Na verdade existe um fascículo muscular também que agrega, que acondiciona no seu envoltório um grupo de fibras musculares responsáveis por esses movimentos em outro plano, em um plano mais inferior, né, de contração muscular, aqui no caso do esternocostal, e um plano superior aqui no caso do clavicular. E por fim,
Outra origem, né, que se evagina do terço superior da lâmina anterior da bainha do músculo, do reto do abdômen, denominada de porção média, né? Então essa outra aqui, ó, que a gente vai aqui, que essa porção maior, sim, aí trabalhada nos movimentos onde o plano de contração está mais perpendicular ao corpo. No caso do supino reto, no pec deck, dos movimentos mais tradicionais, né? Todas as três porções convergem em sentido lateral, inserindo-se na crista do tubérculo maior do sulco intertubercular do húmero. Lembra que eu falei lá atrás que a grande função do peitoral maior é movimentar o ombro, tracionando o húmero, justamente nessa inserção que a gente colocou para vocês aqui na famosa crista do tubérculo maior do sulco intertubercular do húmero. Logo após o cruzamento das fibras, de modo que as fibras provenientes da parte abdominal, especificamente, inserem-se um pouco mais superiormente e as oriundas da parte da clavícula ocupam a posição mais inferior do húmero, mas todas elas ali inserindo-se diretamente no húmero, que é realmente, então, o segmento ósseo a ser movimentado, a ser tracionado, quando o peitoral contrai e assim gera movimento na articulação do ombro. Anatomicamente ainda, a sua inervação se dá pelos nervos peitorais lateral e medial, oriundos do fascículo do plexo braquial, que é toda essa parte em amarelo que eu estou passando o cursor aqui em cima, e que seria essa inervação. Essa é a ligação que o músculo tem diretamente com o sistema nervoso central. Então é esse nervo que traz todo o impulso elétrico, toda a descarga elétrica que vem despolarizar as membranas do músculo e assim, com isso, gerar o potencial de ação na membrana e a contração do músculo. Ele também é vascularizado pelas artérias tóraco-acromial, que é considerada a principal, e por outras mais secundárias, entre elas a arterial, a artéria axilar e a mamária interna, onde esta última dá origem a 5 outras perfurantes, a exemplo da torácica interna, da mamária externa, da torácica lateral, da escápula inferior e das intercostais, né? O que significa isso? Onde eu estou passando o meu cursor aqui, ó. Então seriam os ramos arteriais que vêm então nutrir nosso peitoral, que vem trazer nutrientes, oxigênios, hormônio, ATP, CP, glicose e tudo mais que o músculo, as células musculares, as mitocôndrias musculares necessitam para poder gerar energia e, consequentemente, gerar mecânica de contração muscular. Ok, pessoal? Seguindo em frente, então, falando um pouquinho do tipo de alavanca, né? A alavanca é muito importante a gente entender em musculação. A alavanca do peitoral, ela está intimamente ligada aí à articulação do ombro, onde a nossa setinha azul está piscando lá em cima, ó. Tá vendo? Então a gente vai analisar basicamente a articulação do ombro aqui primeiro, né? A alavanca do ombro, então a gente vai entender que aquela ali é o eixo principal do movimento. Obviamente que eu também tenho outras articulações envolvidas, como eu falei, a do próprio cotovelo, né? Mas eu tenho ali a articulação do ombro como principal, então eu tenho a localização do meu eixo. Logo aonde está a segunda setinha, eu tenho ali o tubérculo do húmero, onde se dá a inserção, então, do músculo peitoral, ou seja, ali é onde se exerce a força, ali é onde se exerce o tracionamento do osso, então ali é considerado o braço de força, e obviamente, por todo o restante ali do segmento ósseo, do segmento corporal, é o meu braço de resistência. E sempre quando eu tenho uma alavanca que se configura dessa seguinte maneira, eixo centralizado, o meu braço de força, e na outra lateral o meu braço de resistência, eu vou ter uma alavanca considerada do tipo interpotente, né? Então a alavanca do nosso peitoral, do nosso supino, no que tange a principal articulação, é uma alavanca do tipo interpotente, ok? A posição inicial e a posição final. Posição inicial, já expliquei para vocês em outras aulas, a posição inicial é sempre o início do movimento. O grande objetivo desse exercício aqui é justamente executar o quê? O levantamento da barra. Então, quando a barra chega lá em cima, quando eu supino, quando eu afasto essa carga do meu peso, lembra que eu expliquei lá no começo da aula, quando eu exerço a supinação, que é afastar alguma coisa do meu ventre, eu cumprir com o objetivo do meu exercício. Então, significa dizer que quando a minha barra está no meu peito, é posição inicial. Eu ainda não cumpri com o meu objetivo. Isso significa dizer, então, que a resistência superou a tensão muscular e, portanto, o músculo se alongou.
E aí, o que significa dizer? Que os ombros estarão o quê? Abduzidos no plano horizontal, os cotovelos estarão fletidos e as escápulas estarão retraídas. Então, posição inicial, eu tenho o quê? Ombros abduzidos no plano horizontal, cotovelos fletidos ou flexionados e escápulas retraídas. Agora, a posição final, voltando lá, a posição final é quando eu consigo chegar com a minha barra lá em cima. Ou seja, supinei, afastei uma carga, afastei alguma coisa do meu ventre, entendeu? Aí significa dizer que todas essas articulações, essas três principais, elas invertem o posicionamento. Então significa dizer que aí o meu ombro estará não mais abduzido, e sim aduzido horizontalmente, o meu cotovelo não estará mais fletido, e sim estará estendido, e as minhas escápulas não estarão mais retraídas, e sim estarão protrusas ou em protrusão, tá certo? Então, na verdade, é isso que acontece na posição inicial e posição final. Começo do exercício, né? E final do exercício. Por fim, é importante a gente pontuar aqui que o exercício deve obedecer a um plano de movimento retilíneo, como a gente está mostrando aqui nessa setinha vermelha, né? Então, na verdade, a barra, o curso de movimento, não deve oscilar, né? Nem para frente, nem para trás, nem para os lados. Lógico que às vezes para o iniciante isso se torna um pouquinho complicado, um pouquinho difícil de se executar, justamente pela falta de coordenação que existe intra e intermuscular. Intramuscular, que significa dizer a coordenação entre os músculos, né? O músculo motor primário, se coordenar, trabalhar direitinho ali com o músculo motor secundário, com os auxiliares, com os estabilizadores. Isso demanda um pouco de tempo e condicionamento físico, até que toda essa integração muscular se dê de maneira optimizada, e aí sim o movimento se dê mais retilíneo. E uma segunda coisa importante também é que a pegada básica, né, deve ter como referência aí, ó, uma pegada um pouco maior do que a linha dos ombros. Então, nunca devo pegar muito fechado, a não ser que eu, na verdade, queira fazer isso e, com isso, aviltar, tirar um pouquinho do trabalho dos peitorais e localizar um pouco mais do trabalho nos tríceps. A exemplo do exercício que existe, por exemplo, o tríceps supino. Mas aí, tendo isso bem claro, que não fica errado, não fica equivocado, sim, eu vou tirar do trabalho do peitoral e vou enfatizar o trabalho dos tríceps, tá bom? E a barra deve descer tendo como referência ali a linha do mamilo. Então, ali as pegadas, tá vendo? Essa distância que vai existir aqui, ó, entre mais ou menos a linha dos meus ombros e uma pegada mais aberta, e a linha do meu ombro e uma outra pegada mais aberta. Então, isso é fundamental, ok? Aí, ó, o tipo de cadeia cinética, a gente tem as três principais cadeias cinéticas, né? A cadeia cinética fechada, a cadeia cinética aberta e a cadeia cinética mista. No caso do supino, a gente tem um monte de variação, mas o supino reto básico, né? O supino reto tradicional, ele é tido como cadeia cinética mista, que é aquela que eu estou mostrando ali. Que, na verdade, a cadeia cinética mista é uma variação da cadeia cinética aberta, né? A cadeia cinética aberta é aquela quando o corpo, na verdade, se permanece fixo e é o implemento, o peso, a anilha, o halter é que se movimenta, ora se afastando, ora se aproximando de mim, né? Então a gente tem o exemplo ali da cadeia cinética aberta lá, ó, e aqui voltando então a nossa cadeia cinética mista. E por que na verdade ela é mista? Porque na verdade, se vocês virem aqui a cadeia cinética aberta, os dois halteres, eu consigo movimentar o meu lado direito independente do meu lado esquerdo. E aqui eu já não consigo isso. Eu não consigo supinar essa barra, não consigo levantar essa barra só com a mão direita e não fazer isso com a mão esquerda. Essa barra vai cair, esse atleta, esse aluno vai cair, vai se lesionar. Então, essa interdependência dos membros do curso de movimento torna uma variação daquilo que é cadeia cinética aberta como cadeia cinética mista. Já na cadeia cinética aberta não tem interdependência nenhuma. Eu poderia fazer ora o lado direito, ora o lado esquerdo, sem problema nenhum. E já uma cadeia cinética fechada é ao contrário, né? É quando o ponto de aplicação de força, aqui onde está a mão, é que permanece fixo. Na aberta o corpo está fixo e na mista o corpo está fixo. É a barra ou o halter que vai ora se aproximar, ora se afastar de mim, e aqui na verdade
ponto de aplicação de força fixo, e é o corpo que vai, ora se aproximar, ora se afastar do ponto de aplicação de força. Então, o nosso supino reto tradicional, cadeia cinética mista, pessoal, ok? Algumas variações aqui, ó, o supino com halteres, né? Então isso também é possível. Isso às vezes recebe algumas denominações. Denominação de aparelho é uma coisa que precisa ficar bem claro para todo mundo, que ela é muito cultural, ela é muito regional. Em muitos lugares você coloca nomes, crucifixos, flies, voadores. Na verdade, tudo é possível, né? Na verdade, vai depender da cultura da região, de cada lugar, de cada cidade, e até mesmo de cada lugar do planeta, tá ok, pessoal? Então a gente não precisa se preocupar muito com isso, não. De repente eu mostrar um exercício e você falar, mas aqui na minha academia não chama supino com halteres, ou chama, sei lá, supino não sei das quantas. Não tem problema algum, tá? E na verdade não existe nenhum consenso, nada cientificamente dizendo que cada exercício tem um determinado nome. Sim, tem-se convenções regionais e culturais. Então, uma variação, né? Então, voltando aqui, ó, cadeia cinética mista, aberta, fechada. Um exemplo claro, então, de cadeia cinética aberta. O membro direito se movimenta sem nenhuma interdependência do membro esquerdo, e o segmento distal, que é a minha mão, o meu punho, se movimentam livre no espaço, né? Então, aqui, ó, o supino máquina, né? Bastante conhecido também, muito interessante, sobretudo para iniciantes, né? O supino tem sempre um risco, a gente tem que entender que lá no começo eu falei, supinar significa afastar alguma coisa do meu ventre quando eu estou em decúbito dorsal. Então significa dizer que eu posso afastar, mas que aquilo pode se aproximar, aquilo pode cair em cima de mim também, né? E não é muito incomum, às vezes, acontecer acidentes com o supino reto. Às vezes o aluno iniciante coloca uma carga da qual ele não aguenta, não está ali treinado para aquilo. Muitas vezes o iniciante também, ou até pessoas avançadas, no momento de guardar a barra no suporte, erra o encaixe e aquilo ali pode cair alguma coisa e machucar, né? Então o supino máquina acaba sendo uma boa opção, sobretudo para a terceira idade e para iniciantes, mas também uma excelente variação, inclusive para alunos e atletas avançados, né? Então aqui o supino feito no cabo, tanto posso executar esse movimento em pé, como a nossa figura está mostrando aqui, mas também posso acondicionar um banco horizontal, né, no meio do crossover, daquele equipamento crossover que esse aluno está utilizando aí, e executar o supino de forma poliarticular, usando punho, cotovelo e escápula, como se fosse um movimento normal, só que ao invés da barra, utilizando do cabo, né? E supino inclinado, né? Aqui agora nós vamos falar dessas duas variações, do supino declinado ou canadense e do supino inclinado, como eu mencionei para vocês, né? Tão às vezes criticado ambos, né? Em alguns cursos, em algumas palestras, dizendo que não, o peitoral você fez, o supino reto você treinou tudo. Obviamente que o supino reto é sempre realmente o exercício que vai recrutar a maior quantidade de unidades motoras de fibras musculares do peitoral. Então ele é o exercício mais completo. Mas ele ser o mais completo não significa dizer que ele é 100%. Nada é 100% de tudo. Mesmo que eu faça um mega supino reto, super pesado, eu nunca vou conseguir recrutar 100% das minhas fibras musculares. Tem sempre algumas que vão estar ali dormente, que não vão estar atuando e que só vão atuar justamente em variações de planos, de eixos, de cadeias cinéticas, de contrações diferentes dessa do supino básico. Então se justifica fazer sim. E a prova é simples. Alguém consegue fazer no mesmo peso o supino reto e o inclinado? Muito difícil. A gente consegue colocar muito mais peso no reto e muito menos carga no supino inclinado. E uma prova está aí. Então para que fazer? Fazer porque ele é mais difícil. Ele provoca uma desvantagem mecânica. O que é desvantagem mecânica? Uma dificuldade que o supino reto não tem, porque é um plano de contração diferente, é um plano mais inclinado, é um plano que vai exigir um trabalho, um torque de força diferenciado do peitoral, não tão bom quanto do supino reto, mas diferente. E a ideia da musculação
é que a gente possa proporcionar um catabolismo muscular, quanto mais completo, quanto mais complexo, melhor. Então, quanto mais planos diferenciados eu utilizo, mais eu vou provocar um estado catabólico mais complexo, mais efetivo no meu músculo, e obviamente que se eu proporcionar um estado anabólico, um processo de recuperação, e uma supercompensação, um ganho, realmente uma hipertrofia mais optimizada. Então, se justifica assim como o caso do supino canadense. Lá no powerlifting, os atletas não fazem ali a super curvatura da coluna lombar, justamente para colocar os feixes inferiores que não são acionados no supino reto, para poder, entre aspas, roubar um pouquinho e ter uma técnica diferenciada na técnica da ponte para fazer se aproximar um pouco mais do canadense. E a mesma pergunta que eu fiz no inclinado. Alguém consegue colocar tanto peso no declinado ou no canadense como se coloca no reto? Não, no reto se coloca muito mais. Então por que fazer o canadense? Porque ele também provoca a mesma desvantagem mecânica. Traduzindo, ele também provoca uma dificuldade. O fato de você ter que tirar peso, você tornou aquele movimento, aquele exercício, aquele plano de contração diferenciado, mais difícil. Então você vai exigir de fibras musculares que também não estavam trabalhando antes, que estavam dormentes e que agora passam a atuar e por consequência você consegue então desgastar, catabolizar o seu peitoral de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais complexa, né? Outro ponto relevante, cita-se a possibilidade de se realizar o exercício com uma melhor acomodação da coluna lombar, né? Então, na verdade, obviamente que isso aqui já fica uma dica metodológica, sobretudo para quando a gente vai prescrever o supino reto para iniciantes, para idosos, para pessoas de pouca estatura, né? Obviamente que não se recomenda a execução do supino para pessoas avançadas e intermediárias, que inclusive se utilizam com muita carga, porque se você colocar o pé aqui em cima do banco, você perde estabilidade. Isso é fato, isso é claro. Então essa é uma dica metodológica dicotômica, que ela serve para um lado e não serve para o outro, né? Para o iniciante, para o idoso, teoricamente para a pessoa de pouca estatura, isso é interessante para a mulher também, né? Que já tem uma curvatura da lombar acentuada, a mulher brasileira que tem um glúteo, um quadril avantajado, ela costuma, via de regra, sentir algum desconforto durante a execução do supino. Então isso é uma técnica que se sugere aí para o início, de acordo com a pessoa for evoluindo, for colocando carga aqui e for conseguindo aí de alguma maneira ganhar um pouco de know-how e de experiência, ela vai conseguir ali colocar o pé no chão e com isso garantir um pouco mais de estabilidade. Então fica aí uma dica metodológica para iniciantes, né? E a justificativa que a gente falou lá, né, para o supino reto, para o supino inclinado e o supino declinado, trabalha sim feixes inferiores ou superiores, enquanto prioritários qualitativamente no movimento. E a segunda justificativa é provocar uma desvantagem mecânica diferenciada, totalmente diferente do movimento do supino reto básico, o que exige, portanto, o acionamento de fibras motoras adicionais que não trabalhariam normalmente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui a nossa bibliografia básica de biomecânica, cinesiologia e anatomia, tá? Estou à disposição de vocês nas minhas redes sociais, aqui no meu Instagram, no @prof_zé_du. Se tiverem alguma dúvida, terei toda a satisfação em esclarecer para vocês. Me sigam lá que a gente mantém esse canal de comunicação. Ok, pessoal? Até a próxima aula, então. Muito obrigado, um abraço.